Oi, pessoal! Bom, hoje eu vim aqui falar sobre o verbo to be no presente, no passado e no futuro. Por afirmativas, negativas e perguntas, beleza? Vamos lá! É facinho e é, infelizmente, decoreba, tá? Mas é facinho. Vou te dizer, ó. Verbo to be significa am, are... Olha eu, já louca. Verbo to be significa ser e estar, tá? Ser e estar são dois verbos no português. No presente, a gente tem 6 conjugações para cada, então são 12. No passado, a gente tem 6 conjugações para cada, então já são 24. E aí, no futuro, a gente tem 6 conjugações para cada, então já são 30 e... É 36? 36, entendeu? Então, assim, o que eu vou te passar aqui são 1, 2, 3, 4, 5, 6... 6. Acho que são 6. Bom, vamos lá. Vamos ver. Primeiro, dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora para a aula, tá? Primeiro no presente. Vocês já estão cansados de ouvir, fica aí repetindo na sua casa que daqui a pouco você pega. Só ficar repetindo, cara. Não precisa 1 ano e meio na escola. Não precisa. Só ficar repetindo. I am. Repete comigo. I am. I am. You are. You are. He is. He is. She is. She is. It is. It is. We are. We are. You are. You are. E they are. They are. Tá? I, eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela pra tudo que não for pessoa, animal ou objeto. We, a gente, tá? Nós. You, eles. E they. Não. You, vocês. E they, eles. Isso mesmo. Bom, vamos lá. Vocês perceberam que nesse verbo é dos únicos verbos que conjuga no I, na primeira pessoa. É exceção. Am, I am. O resto dos verbos todos só vai conjugar na terceira pessoa do singular. He, she ou it. Ele ou ela ou ele ou ela, entendeu? É isso. Só vai conjugar nessa. O resto vai ser tudo igual. Então, I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Perfeito? Beleza. Agora vamos pro passado. Lembrando que é o único verbo que o am é diferente, tá? O I é diferente. Desculpa. Então, I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were e they were. Repete comigo, lembrando que isso é ser ou estar no passado. Então, eu estive, eu estava, eu era, eles estavam, eles eram, nós estávamos, nós éramos, tá? Vamos, repete comigo. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, they were e they were. Beleza? Agora no futuro. O futuro é fácil, é igual para todo mundo. I will be. You will be. He will be. She will be. It will be. They will be. We will be. E you will be. Falei ao contrário aqui, as pessoas, mas tudo bem. Então vamos lá. I will be. You will be. He will be. She will be. It will be. We will be. I will be e they will be. Will be, verbo to be, é só colocar. Quando você for colocar no futuro, lembrando, tá? Sempre que você tem um auxiliar na sua frase, seja para pergunta, seja para negativa, ou seja para indicar tempo verbal. Então, por exemplo, do, o does, o did, são todos auxiliares, tá? Sempre que você tiver um auxiliar, o will é um auxiliar para indicar futuro. Sempre que você tiver um auxiliar, você não precisa conjugar o verbo. Por que, então, que, Gabi, fica be, como se fosse o verbo to be? Por quê? Porque ele não precisa conjugar. E ele é um verbo irregular, então ele não conjuga, tipo, being. Não conjuga, tipo, acrescentando um S, igual os outros verbos no inglês, entendeu? Ele vai ter a forma irregular dele. Am, are, is, were, was e be, tá? E aí, como você tem o will já pra dizer que é futuro, você não conjuga o verbo. Então, vai ficar I will be. E o verbo não flexiona. E aí, como você não conjuga o verbo, você não vai conjugar nem pra he, nem pra she, nem pra it. Beleza? É isso. Certinho. Agora, Gabi, como que eu faço pra negar com essas coisas que eu aprendi agora? O verbo to be não precisa de auxiliar. Não precisa de auxiliar. Ele mesmo faz pra ele mesmo, querido. Ele é autossuficiente,
tá? Então, é só você colocar ele na frente do sujeito. Em vez de você colocar um auxiliar na frente do sujeito, você coloca ele na frente do sujeito. Então, por exemplo, I work in the afternoon. Aí, se você vai colocar do I work in the afternoon, você coloca só auxiliar na frente do sujeito e o verbo continua ali. No caso do verbo to be, é diferente. Então, I am Brazilian. Am I Brazilian? You are Brazilian. Are you Brazilian? She is Brazilian. Is she Brazilian? He is Brazilian. Is he Brazilian? It is Brazilian. O cachorro é brasileiro, no caso, né? Is it Brazilian? We are Brazilian. Are we Brazilian? You are Brazilian. Are you Brazilian? E they are Brazilian. Are they Brazilian? Fácil, né? Beleza. É só ficar repetindo as pessoas aí na sua casa, tá? E aí repete ao contrário às vezes. Eu falei pra negativa, né? Eu tô ensinando pergunta. Mas fica aí com essa. Agora, pergunta no passado. Então, I was Brazilian. Eu fui brasileira, tá? Was I Brazilian? Were she Brazilian? Tá? Igualzinho para todas as pessoas. E no caso do futuro, vai ser um pouco diferente. Então, will I be married again? Então, eu vou ser casada de novo. Will she be? Will he be? Will they be? Will us be? Will we be? Will it be? Tá? Sempre assim. O will na frente e o verbo to be no lugarzinho dele. Por quê? Porque geralmente são os auxiliares que vão indicar negativas, perguntas e tempo verbal. Como você tem um auxiliar, você não vai dispensar esse auxiliar. O verbo to be não vai para frente do seu sujeito. Você vai usar o seu verbo auxiliar para indicar a sua pergunta, que ele já está indicando o futuro. Então, você não precisa conjugar o verbo to be, porque você já tem o verbo auxiliar. E esse verbo auxiliar vai ficar na frente. E o verbo to be vai ficar como um verbo normalzinho na dele depois do sujeito, tá? Agora negativas, finalmente, eu tinha dito que eu ia falar, né? Que eu falei errado. Bom, vamos lá. I am, I'm not, I'm not, I'm not. Tá escrito aqui, tá? You are not, ou you aren't, you aren't, you aren't. He is not, ou he isn't. She isn't, it isn't. We aren't, you aren't e they aren't, tá? Agora, no passado, tá? I was not, I wasn't. You were not, you weren't, tá? She wasn't, he wasn't, it wasn't. We weren't, you weren't e they weren't, tá? Vai estar escrito aqui na tela, vocês vão conseguir. Futuro agora, beleza. Lembra que você tem auxiliar, você vai usar no auxiliar a indicação do seu tempo, da sua negativa ou da sua pergunta. Então, will not é igual won't. I won't be. You won't be. He won't be. She won't be. It won't be. We won't be. You won't be. E they won't be. Tá? Assiste um vídeo aqui no canal que eu coloquei sobre negative questions. Perguntas na negativa. Por exemplo, você não estava comendo pipoca? Então, você não estava, uma pergunta negativa. Aren't you eating popcorn? Tá? Então, aren't you eating popcorn? Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês tenham compreendido essa aula. Espero que vocês tenham entendido como que funciona. Porque é facinho, é só ficar aí na sua casa repetindo. I was, I am, I was, I will be, he will be, he is. A hora que você falar errado, a hora que você falar he are, você vai falar, não, peraí, tô falando errado, tá? Tô falando errado. He is, tá? Are é eles, they are, we are, tá? Vai ficar tão claro que a hora que você falar errado é igual quando a pessoa fala, como é que é? Vamos lá, vamos conjugar errado um verbo em português. Eu estava, não sei exemplos, gente, não sei, tô sem inspiração. Sabe quando alguém conjuga um verbo errado em português? Então, você tem clara noção de que ele conjugou errado, você não precisa abrir uma tabela. É isso que eu quero que você faça em inglês. Então, dá um like no vídeo, se inscreve no canal e bora aprender inglês, que ele só vem com a prática. Beijinhos!